Muito bem, olá meus irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus, como vocês estão? Graças a Deus estamos bem, caminhando na presença do nosso Senhor, muito felizes por desenvolver esse trabalho com os irmãos, a Escola Bíblica da Família, esse trabalho que a gente procura trazer um mínimo de formação bíblica, né? De conhecimento bíblico para nossa edificação, para nosso fortalecimento espiritual. Uma grande bênção estarmos juntos. Oremos ao Senhor para que possamos ouvir a doce voz do nosso Senhor. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, porque o Senhor tem nos guardado durante essas semanas e aqui estamos para servir ao Senhor. Pai, eu quero pedir que o Senhor fale com cada coração, com cada irmão, cada irmã que está ouvindo, que está vendo esse estudo, que nós possamos ser impactados pela palavra do Senhor, que nós possamos ser direcionados pela palavra do Senhor. Nos traz a bênção de Te servir por meio da Tua palavra. Isso é precioso demais, Senhor. Abre os nossos olhos e ouvidos para que em tudo possamos compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Em nome de Cristo, falo com cada irmão. Amém, amém, graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, estamos chegando ao nossa terceira aula do nosso estudo sobre Moisés. Conforme vocês estão acompanhando, o Senhor colocou em nosso coração sobre estudos sobre personagens bíblicos e estamos começando com o personagem, talvez aí o personagem ou o escritor mais importante da Bíblia, certamente mais importante de todo o Antigo Testamento, que é Moisés, que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, além do Salmo 90, além de dar expressão ou de dar direção para todos os demais escritores bíblicos, já que Moisés foi aquele que escreveu a respeito das leis, ou escreveu as leis. Isso é muito precioso. No nosso estudo, nós dividimos ele em 4 temas, né? Onde abordamos as últimas semanas. A origem de Moisés, abordamos o chamado de Moisés na semana passada, e hoje falaremos sobre a vida de Moisés. E por último, na próxima semana, iremos tratar sobre o legado de Moisés. Assuntos tão importantes. Quando falamos a respeito do chamado de Moisés, nós entendemos que o chamado de Moisés ele alcança 3 estágios. O primeiro, físico, é aquele quando ele é livre, né, liberto, aliás, da lei do faraó, das crianças serem mortas. Ali ele é salvo milagrosamente por ter sido agradado, ou a princesa ter se agradado dele. Ele é educado pela sua mãe de uma forma milagrosa, vimos isso na aula passada, e por fim educado segundo os princípios do Egito, também no palácio de Faraó. Segundo estágio, o emocional, o segundo estágio que alcança o seu chamado é o emocional, quando ele mata o egípcio para defender o seu patrício, para defender ali um hebreu. Isso mostra que o seu chamado já estava pulsando em seu coração. E por último, o seu chamado o seu estágio espiritual, que alcança o seu chamado em Deus, quando Deus o chama, ali com a sarça ardendo, que ardia, mas não se consumia. Ali Deus se revela para ele, Moisés conhece a Deus. Ali Moisés recebe poder de Deus, não é? Por meio da vara que se transforma em serpente, depois
volta a se tornar vara novamente, com o seu cajado, a sua mão que se torna leprosa e depois é curada. Nós vemos o cuidado de Deus, ali a provisão de Deus, em trazendo Arão para ser o auxiliar de Moisés. Então, o chamado de Moisés, algo muito especial, que certamente falou ao teu coração, ao meu coração, muito profundo, muito precioso esse chamado. E agora gostaríamos de falar um pouco sobre a vida de Moisés. Conforme nós falamos, a vida de Moisés, ela tem o seu start a partir do momento que ele conhece o seu chamado, a partir do momento que ele segue para o seu chamado. Ali nós temos o start da vida de Moisés. Nós vemos no capítulo 4, versículo 18 do livro de Êxodo, logo após ele ter o seu encontro com Deus, saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e disse: Deixai-me ir, voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse Jetro: Vai-te em paz. Então Moisés ele recebe a chamada de Deus para seguir viagem para o Egito, para voltar para o Egito, para libertar o seu povo, para trazer libertação ao seu povo. Moisés procura o seu sogro, deixa o rebanho de seu sogro e vai para o seu chamado. Vai seguir o seu chamado e vai dar sequência à sua vida, agora sim, uma vida debaixo de um propósito. É muito importante notarmos que uma vida voltada para o chamado é uma vida voltada em aliança. Nós vemos uma passagem bastante interessante, uma história bastante interessante a respeito do chamado de Moisés e de sua vida. No capítulo 4, versículo 24 e 26, diz assim: Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e cortou o prepúcio de seu filho. Lançou-o nos pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida tu és para mim, ó esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou, ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Veja só que ponto interessantíssimo, irmãos. Moisés já tinha um filho, quando recebe o chamado de Deus, quando ali Deus aparece para ele, e Moisés segue para o seu chamado. A Bíblia fala que no caminho para o Egito, em seu retorno para o Egito, o anjo do Senhor aparece, o Senhor aparece para Moisés para matá-lo. E a esposa, Zípora, esposa de Moisés, sabia muito bem, e aí ela chama ele de homem sanguinário, porque ele não estava preservando a aliança. Você deve saber que o Senhor fez uma aliança com Abraão ainda, de que todo homem deveria ser circuncidado. E Moisés, ao ir para o deserto, ao fugir do Egito e ter seu filho, ele não circuncidou o seu filho. E ali o Senhor exige da parte dele aliança. Irmão, um chamado, uma vida com Deus, só realmente é real, só realmente é significativa quando nós estamos em aliança com Deus. Como anda a sua aliança com Deus? Os propósitos de Deus sobre a sua vida, aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida, você tem cumprido, você tem andado? Não seja como Moisés, que foi um esposo sanguinário. Cuide da sua família, da aliança que você deve ter, manter, preservar para a exaltação do nome santo do Senhor. Moisés, seguindo o seu caminho, uma passagem que eu quis citar, acho muito válida. Moisés segue o seu caminho e encontra-se com o seu irmão Arão. E conta ali o seu encontro com Deus. É muito interessante, muito importante isso. Conforme nós falamos, Moisés, na semana passada, ele questiona, olha, eu não sei falar, sou gago, E Deus fala, vou enviar Arão para encontrar com você. E ele encontra-se com seu irmão e ambos vão ao povo. E veja o versículo 31. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, lhes vira a aflição, inclinaram e o adoraram. Então, irmãos, Moisés agora, voltando para o Egito, encontra-se com seu irmão Arão. Eles vão ao povo e falam ao povo a promessa de Deus, o chamado de Deus ali para o povo, o seu chamado para libertar o povo. E a palavra do Senhor fala que o povo creu e adoraram ao Senhor por conta daquilo. Moisés e Arão vão até Faraó e conta-lhes o chamado de Deus, e Faraó, com o seu coração endurecido, aflige ainda mais o povo hebreu, desencadeando ali as 10 pragas do Egito,
onde cada uma dessas 10 pragas representava uma divindade egípcia, que nós vamos, de forma muito breve, vamos tratá-las agora apenas para nosso conhecimento. Acho que isso é válido, é importante entendermos. Vamos recapitular um pouquinho. Moisés retorna para o Egito. Ao receber o chamado de Deus, Moisés retorna para o Egito, encontra-se com seu irmão e ambos vão até Faraó para dizer a Faraó para que Faraó deixe o povo ir para adorar a Deus no deserto. Faraó tem o seu coração endurecido. A Bíblia fala que quem endureceu o coração de Faraó foi o próprio Deus. Por que Deus endurece o coração de Faraó? Para mostrar para Faraó que seus deuses de nada serviam. E aí desencadeia as 10 pragas do Egito, que nós conhecemos assim, as 10 pragas do Egito, onde cada uma dessas 10 pragas elas vão representar ou vão afrontar uma divindade ou várias divindades egípcias. E nós vamos falar uma a uma a partir de agora. Pois bem, a primeira praga é quando as águas tornam-se em sangue. É uma ofensa ao Deus Nilo. O Deus Nilo é a personificação de Hapi, que se acreditava ser o deus da fertilidade. Então a primeira praga que é acometida contra os egípcios, ali pressionando o faraó, é as águas tornarem-se em sangue. Ali é uma afronta ao deus Hapi, ao deus da fertilidade, já que as águas é aquilo de mais importante para a fertilidade, para se produzir. Segunda praga do Egito, são as pragas das rãs. As rãs eram animais sagrados para os egípcios e era um dos seus ídolos, a deusa Raquete, que tinha cabeça de rã. Eles supunham que ela tinha o poder criador. Então, quando as rãs vêm, e era a rã espalhada por todo o Egito, importunando, trazendo males para os egípcios e para os escravos também, neste caso, era uma afronta à deusa Haket, que tinha a sua cabeça como se fosse, a cabeça dela era uma rã, era a cabeça de uma rã, afrontando essa deusa egípcia, A terceira praga é a praga dos piolhos. A Bíblia fala que o pó tornou-se como piolhos, atingindo tanto homens como animais. Os magos tentaram reproduzir a mesma feita de Moisés. Os magos tentaram mexer, mas eles foram impotentes e disseram: isso é o dedo de Deus. Isto foi uma ofensa, isso ofendia ao Deus Tote, a quem eles atribuíam conhecimento e sabedoria e a arte da magia. Essa divindade não pôde ajudar os magos do Egito. Então, quando os magos não conseguiram reproduzir tal praga, não tendo conhecimento para reproduzir tal praga, afrontou o Deus que lhe trazia conhecimento e magia, que era o Deus Tote, a praga dos piolhos. A quarta praga era a praga das moscas. Esta praga ela fazia distinção, essa praga ela tinha uma grande diferença. As 3 primeiras pragas, todos eram afetados, inclusive os hebreus. Eles viram isso, eles sofreram com isso. A quarta praga já não, era a praga das moscas. Essa praga ela fazia distinção entre os egípcios e os adoradores de Jeová. Isso impressionou muito os egípcios, mostrando que Deus não era uma deidade local ou nacional, não era uma deidade somente dos egípcios, mas era uma deidade que separava povos e povos. Era a deidade dos hebreus, o Deus dos hebreus, que o protegeu e que livrou os hebreus. Então mostrou a exclusividade do povo hebreu, afrontando mais uma crença dos egípcios, que eles achavam que eles eram o povo escolhido dos deuses. A quinta praga é a praga da peste nos animais. Mais uma vez, essa praga ela faz separação entre os rebanhos egípcios e os rebanhos dos hebreus. Essa praga ela atinge as divindades mais populares do Egito, que são o deus Apis, que é o deus sagrado do Mênfis e da fertilidade dos rebanhos, o deus Hathor, que é a deusa Hathor, que era a deusa vaca, uma deusa celestial, e o deus Nut, algumas vezes representado também como uma vaca. Então, afrontando 3 deuses, o Apis,
a deusa Hathor e a deusa Nut, que eram representadas por uma vaca. Também essa quinta praga, a praga dos animais, ela fez separação entre os hebreus, os adoradores de Deus, e os egípcios. A sexta praga foi a praga das úlceras. Esta praga caiu de tal forma sobre os magos de Faraó que eles tiveram que fugir da presença de Faraó. Quando os magos fugiam, afrontava diretamente a deidade também, já que os magos eram oficiais dos deuses egípcios. Sem magos, sem oficiais, os deuses não estavam operando. Afrontavam todos os deuses egípcios porque os magos fugiram para tentar se curar de tal praga, que eram as úlceras que apareceram sobre eles. A sétima praga é a praga das chuva de pedras. Os egípcios foram avisados. Essa praga ela tem um ponto interessante, porque todas as outras pragas aconteceram sem pré-aviso, né? Sem serem avisados antes. A sétima praga, Moisés falou, olha, vai cair uma chuva de pedras, de saraiva sobre vocês, mostrando que Deus tem o controle da natureza. O Deus dos hebreus controlava a natureza, ou seja, Deus avisou, vou derramar uma chuva que vai destruir, vai acabar com tudo que vocês têm. E a saraiva envergonhou os deuses, considerando que todo o controle dos elementos naturais estava na mão de Jeová. Aí afrontando o deus Íris, que é o deus da água, e o deus Osíris, que é o deus do fogo. Era chuva de fogo, pedras, né, que desceram e que prejudicaram em grande a lavoura dos egípcios. A oitava praga é a praga dos gafanhotos. Os gafanhotos destruíram a vegetação que sobrou com a chuva de pedras. A crença egípcia assegurava-lhes que os seus deuses garantiriam a colheita. Todo ano haveria colheita. Os seus deuses garantiam isso. Deus encheu o ar de gafanhotos. O deus do ar é o deus Shu, que não pôde conter os gafanhotos enviados da parte de Deus. E o deus Sebeque, o deus inseto, que era com uma forma de inseto, não puderam impedir o juízo de Jeová, destruindo agora, de uma vez por toda a colheita dos egípcios. E a nona praga eram as trevas. A Bíblia diz que por 3 dias o Egito ficou em densas trevas, mas na casa do hebreu havia luz, afrontando a principal divindade egípcia, o deus Sol. O rei egípcio, ele chamava a si mesmo como filho de Ra. No tempo de Moisés era chamado Amon-Ra, o deus Amon-Ra, o deus Sol. Se você é um pouquinho mais velhinho que nem eu e assistiu na sua infância Thundercats e você via o inimigo ali dos Thundercats, Mon-Ra, quando ele gritava e clamava os poderes das trevas e se transformava em muito forte, aquele deus é um deus, aquele homem, né, aquele personagem lá dos desenhos dos Thundercats, Mon-Ra, é o deus egípcio, o deus Sol, o deus todo-poderoso, a principal divindade do Egito. E esse deus foi afrontado havendo trevas sobre todo o Egito. 3 dias ficaram em plenas trevas. Só havia luz na casa do hebreu, afrontando o último e mais importante deus deles, o Mon-Ra. E por último, o filho do Deus, que é o faraó. A 10ª praga, a morte dos primogênitos, que nós vemos é a praga derradeira, onde realmente, a partir daí, o faraó libera, né, o povo hebreu para sair do Egito. Esta praga ela recai sobre todo o primogênito, seja homem ou seja animais, do mais pobre ao mais rico, inclusive o filho de Faraó, que a si mesmo se considerava um deus, trazendo o maior vexame para a religião egípcia. Então Faraó, do alto de seu poder, do alto de toda a sua afronta ao Deus Jeová, ao Deus dos hebreus, foi afrontado todos os seus deuses, inclusive ele mesmo se tratando como Deus, fazendo com que até então ele libere o povo para sair da terra do Egito
conforme nós conhecemos a história. Voltemos para a vida de Moisés. A 10ª praga foi o start verdadeiro para que Moisés conduzisse o povo hebreu para a sua saída do Egito. E agora, sob a orientação de Deus, Moisés, por 40 anos, vai conduzir o povo hebreu para fora do Egito, ou para a terra prometida. Ok? Então, rapidamente, falamos um pouco sobre as 10 pragas. Espero que você tenha entendido e tenha compreendido o porquê dessas 10 pragas, a afronta que Deus faz aos deuses egípcios. Agora, estamos falando, evidentemente, da vida de Moisés. Moisés foi o instrumento de Deus para a manifestação disto tudo. Agora, Moisés, em seu primeiro feito, grande feito, não é? Saindo do Egito, ele tem a sua travessia pelo Mar Vermelho, a travessia que ele faz com os pés enxutos. A Bíblia fala que ele juntou todo o povo, mais de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, saem do Egito. Aí o Egito desperta, vamos atrás dos hebreus, eles estão fugindo, e Deus abre, miraculosamente, Deus abre ali o mar, e o povo hebreu atravessa o mar egípcio, o mar vermelho, desculpem. E ali nós temos o grande milagre de Deus. Poderíamos falar sobre muitas coisas sobre a vida de Moisés. Poderíamos falar sobre as águas amargosas que se transformaram em doce. Poderíamos falar sobre o maná, Deus manda maná, Deus manda as cordonizes, Deus faz brotar água da rocha, Deus o encontro de Moisés com seus filhos e o conselho de seu sogro Jetro, muito importante isso. Nós vamos nos deter sobre os pontos que marcaram a vida de Moisés, que foram determinantes para o seu avanço, para a sua caminhada, para a entrada do povo de Israel no Egito. O primeiro ponto muito importante, que nós temos é que Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Atravessando ali o Mar Vermelho, eles vão para o deserto, caminham para o deserto. Ali Deus chama Moisés para o Monte Sinai, e ali Moisés deixa de ser somente um guia no deserto para se tornar um legislador. Nós vamos falar mais sobre esse assunto quando tratarmos no legado de Moisés, tá bem? Pois bem, vamos lá. No Êxodo 32, nós vemos assim: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Um ponto marcante a respeito da história de Moisés, e que vale a pena falarmos, é a passagem do bezerro, a passagem do bezerro de ouro, que Moisés se revela como um intercessor do povo. É muito marcante isso. Moisés não é apenas aquele que está conduzindo o povo, mas é um verdadeiro intercessor. Moisés agora diz: perdoa-lhe os pecados, não risca o meu nome do livro da vida, peço-te. Gostaria que você prestasse atenção que a resposta de Deus, não está aí, não coloquei no slide, é que Deus fala: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Ou seja, Deus em momento algum colocou essa situação para Moisés. Cuidado com as interpretações a respeito desse texto. Moisés era um grande intercessor, aquele que realmente se colocava em intercessão pelo povo, estava junto com o povo. Um terceiro ponto muito importante é quando o rosto de Moisés resplandece no monte. Ele está lá no Monte Sinai, quando, capítulo 34, versículo 29, quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho. Sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver falado com Deus. Irmãos, é uma outra passagem muito importante a respeito da vida de Moisés. A sua comunhão com Deus, o seu relacionamento era tão grande, a Bíblia fala que o seu rosto brilhava, ou seja,
haviam marcas de Deus na sua vida. Assim deve ser conosco em nosso caminhar com Deus. As pessoas precisam ver Deus em nossas vidas. O rosto era interessante que o povo, quando viu este fato, eles pediram que Moisés cobrisse o rosto. Moisés andou com um véu no rosto para que o povo não visse, porque o povo ficou deslumbrado, assustado com a glória de Deus que resplandecia no rosto de Moisés. Outro fato da vida de Moisés muito interessante é que Moisés se cansa, não é? Capítulo 11, versículo 10 e 11 do livro de Números diz: Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada uma à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga deste povo? Moisés ali, ele se cansa, o povo começa a lamuriar, a questionar, e Deus, daí nesse momento, Deus ouviu Moisés e designa, né? Fala para Moisés designar, Deus designa 70 anciãos para ajudar Moisés. É um marco muito importante na passagem do povo de Israel pelo deserto até a chegada em Canaã, especialmente Moisés. Outro ponto muito importante é quando Moisés envia os 12 homens para espiar a terra de Canaã. Aqui nós temos um divisor de águas entre os que criam na promessa e os que não criam. Haviam passado 2 anos em que o povo havia peregrinado no deserto. Já havia condições para eles entrarem na terra prometida. Mas chegando ali em Cades Barnea, Moisés envia 12 espias para espiar a terra. Você deve conhecer bem, nós temos até falado bastante sobre isso, devido ao momento que estamos passando da igreja, dos 40 anos do deserto, a entrada, isso é um marco para a questão da entrada em Canaã, e chegando ali, aquele povo, ele não crê. 10 espias trazem um relatório negativo e o povo cai em desespero, ali determinando os próximos 38 anos em que o povo peregrinaria no deserto juntamente com Moisés. Um sexto ponto muito interessante, muito importante ressaltarmos a respeito da vida de Moisés é quando Moisés fere a rocha. Vejamos Números capítulo 20, versículos 7, 8, 10 e 11. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, saindo muitas águas, e bebeu a congregação e os animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não cresces em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Outra passagem muito importante. Aqui tem uma tipificação muito especial para falarmos. A rocha representava o próprio Cristo. A Bíblia fala no Novo Testamento que o Cristo só pode morrer uma única vez. O ferir é como se estivesse matando o Cristo. Ali é uma tipificação, podemos chamar de escatológica. Para o momento aqui podemos chamá-la de escatológica. Não para a nossa escatologia, mas para a escatologia de Moisés, vamos dizer assim. Então, Deus ordena a Moisés: Moisés, fala a rocha. Um episódio semelhante já havia acontecido no passado, e Deus falou para Moisés: fere a rocha, e a rocha brotou água. Agora, neste momento, Deus fala a Moisés: fala a rocha. E Moisés, irritado que estava com o povo, com toda a situação, Moisés feriu a rocha. E por isso, a Bíblia fala que ele não entrou na terra prometida, ele não fez o povo entrar, mas quem fez, conforme bem sabemos, foi o seu sucessor, Josué, fez isso. É uma passagem muito especial,
muito marcante também. E por último, um outro marco na vida de Moisés, evidentemente, é a sua morte, no capítulo 34, versículo 1 ao versículo 5, no livro de Deuteronômio, que diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cismo de Pisga, que está defronte a Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Negueb, a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irá para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Pois bem, aqui nós vemos, já no final dos 40 anos de peregrinação no deserto, Moisés vai até o Monte Nebo, e ali Moisés ele vislumbra a terra prometida. Mas, conforme a promessa do Senhor, conforme o Senhor havia falado, Moisés não haveria de entrar naquela terra. E ali Moisés morre e tem o seu corpo sepultado, escondido pelo próprio Senhor. Muito interessante isso, a gente vai falar sobre isso na próxima aula, quando falarmos do legado de Moisés. A vida de Moisés ela é pautada pelo chamado do Senhor, desde o seu nascimento. A sua formação física, a sua formação intelectual, até a sua morte. A vida de Moisés só faz sentido quando ela está debaixo do propósito de Deus. E todas as suas dores, todos os seus prazeres precisam estar no controle de Deus, na direção de Deus. Meu irmão e minha irmã, quando nós propomos esse estudo, de falarmos a respeito da vida de Moisés, nós estamos propondo aos irmãos fazer comparações com as nossas vidas. Vamos breve recapitulação daquilo que nós temos falado. Nós temos falado sobre a origem de Moisés, nós temos falado sobre o chamado de Moisés e agora sobre a vida de Moisés. Perceba que a origem de Moisés é por causa de um propósito de Deus. O propósito de Deus é salvar a humanidade. E esse salvamento, ou essa salvação, melhor dizendo, ela está ligada ao chamado de Abraão. Abraão, que sai da sua terra para gerar uma família, e dessa família traria o Messias. Essa família se torna escrava no Egito, conforme nós vimos lá quando José vai para o Egito. Se tornando escravo, esse povo precisa ser liberto, e Deus levanta Moisés. Deus traz Moisés com um grande chamado, o chamado de libertar o povo. Mas não apenas libertar o povo, fazer com que esse povo liberto se torne um povo preparado, um chamado específico de Deus de trazer o Messias à terra. E então Moisés segue toda a sua vida, podemos dizer tabulada, direcionada, segundo o chamado e a direção de Deus. Diferente em alguns pontos com relação a Moisés, mas com um propósito igual, nossa vida é voltada para trazermos o Messias, para falarmos do Messias, para testemunharmos do Messias. E para isso nós temos um chamado, e sobre esse chamado nós temos que viver. Eu gostaria de lhe perguntar nesta hora, não sei se é à noite, se é à tarde, se é pela manhã que você está vendo esse vídeo. Qual é o seu chamado? O que você tem feito com o seu chamado? Sua vida está complicada? Sua vida está sem direção? Volte-se para o chamado de Deus. É o chamado que nos guia. Moisés passou por duros pesares, mas todos eles voltados pelo chamado de Deus. E isso lhe deu esteio, isso lhe deu direção. Nossa vida precisa ser conduzida pelo chamado de nosso Senhor. Que o Senhor abençoe a tua vida. Que assim como a vida de Moisés, sua vida seja pautada pela direção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada e até a nossa última aula com respeito a Moisés. Deus abençoe, excelente semana, oremos ao Senhor. Pai Santo, obrigado por esse tempo que passamos juntos
em louvor aqui, aprendendo, conhecendo mais o Senhor, as suas coisas, conhecendo mais a vida de Moisés. Edifica a vida do meu irmão, assim como o Senhor tem edificado a minha vida, por meio desse grande personagem chamado Moisés. Usa as nossas vidas, Senhor amado, conforme o teu bom e excelente propósito. E até que na próxima aula estejamos aqui, vendo o legado de Moisés e desfrutando desse grande privilégio. Tenha uma excelente semana na presença do Senhor. Deus abençoe.